Bom dia a todos. Que a paz presente no ambiente permaneça em nossos corações. Nós trouxemos hoje aqui um assunto que é uma reflexão, sempre muito atual, mas de tempos em tempos é importante que a gente pense a respeito. Esse momento que tem que haver na nossa existência, eu digo na nossa existência porque nós já fomos criados há muito tempo, né? Há que haver um momento na nossa existência de profunda reflexão, em que precisamos lançar um olhar sincero para si mesmo, em que precisamos, com sinceridade de propósitos, conhecermos-nos. Então, a proposta de hoje é que nós possamos refletir sobre isso. O momento que estamos vivendo no nosso planeta é um momento grave, mas que não nos era desconhecido. Fomos preparados para ele desde o advento do Espiritismo. Os Espíritos da Codificação já nos anunciaram que estávamos já na fase de transição. Há estudiosos que dizem até que essa fase de transição se iniciou 100 anos antes do advento do Espiritismo. O Espiritismo está com 165 anos, né, da primeira publicação do Livro dos Espíritos. Então, podemos imaginar que já há quase 300 anos estamos em transição para a era de regeneração. E por que está demorando tanto? Porque não é algo que dependa de transformações materiais. É algo que depende de uma transformação, primeiro, a nível individual, refletindo-se no comportamento da coletividade, de um povo, de um país, e, por que não, da nossa humanidade. Então, é necessário que cada um de nós se empenhe na transformação. É necessário que cada um de nós pense qual é o seu papel nesse momento. Provavelmente já estávamos aqui quando se iniciou essa transição. Estamos novamente aqui, não por acaso. Talvez tenhamos que voltar antes que ela se complete, não sabemos. Mas, o quanto antes nós nos prepararmos, melhor é para cada um de nós, não é verdade? Então, vamos lá refletir um pouquinho sobre isso. Eu estou apontando para lá. Vamos ver. Será que eu vou acertar aqui? Cadê o... espera aí. Estou apanhando porque o meu é diferente, viu, gente? Pronto. Eu quero abrir com essa passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz assim: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do teu irmão. Eu considero essa uma das passagens mais importantes do Evangelho de Jesus. A gente corre os olhos, né? E pensa assim: Jesus está falando aí que não é para a gente prestar atenção no defeito do outro, Não é só disso que Jesus está falando. Ele está falando que para que nós possamos analisar as coisas de uma forma verdadeira, com uma lente adequada, é necessário que primeiro nós possamos retirar a trave dos nossos olhos. Essa trave é o símbolo de atavismos que nós trazemos do passado, condicionamentos que trazemos do passado, que atravancam a nossa interpretação da realidade. Nós ainda somos míopes. E com essa miopia, com essa visão limitada, muitas vezes nos arvoramos em juízes de outros, em avaliadores da realidade. Então, o convite de Jesus é muito sério. Ele já fez esse convite há 2000 anos, que era para a gente fazer esse exercício de retirar a trave dos olhos, passar a ver com clareza a realidade. E ele sabia que isso não poderia ser feito de uma hora para outra, né?
só mesmo com a contribuição do tempo, da nossa vontade. Mas a contribuição de Jesus, nesse caso, foi muito séria. Ele lembra-nos aí da importância de melhorarmos a nossa visão dos fatos, para que nós possamos realmente ajudar o outro, contribuir para a realidade, contribuir para o mundo, principalmente nos tempos atuais que nós estamos vivendo. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, e a resposta do Espírito Verdade. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. O que Kardec pergunta aí? Um meio eficaz, algo que funcione de fato, para que a gente consiga já, o quanto antes, começar a se melhorar, melhorar-se moralmente. Porque a preocupação de Deus, a preocupação de Jesus, é a nossa melhoria moral. Muitas vezes a gente fica preocupado com a melhoria das condições de vida, melhoria da saúde, isso também é importante. Mas aqui Kardec está se referindo à melhoria moral. Então ele pergunta se tem um meio prático de nós fazermos isso. Não só para se melhorar, mas para conseguirmos resistir ao arrastamento do mal. Entendendo, gente, segundo o próprio conceito que nós vemos na doutrina espírita, o mal por si só, ele não existe como nós entendemos. O mal não é criação divina. O mal, define-nos o Espírito Verdade, é a ausência do bem. E não basta só dizer assim: eu não faço mal para ninguém. É necessário em tudo fazer o bem, o melhor que a gente possa. Porque senão nós estamos cedendo espaço ao mal. Então, a pergunta de Kardec é nesse sentido: o que eu posso fazer para me melhorar nessa vida? E conseguir resistir ao arrastamento do mal, que reside em mim. Então, eu estou preocupada muitas vezes com o mal que está aí fora, mas existe um mal que me corrompe, que é o mal que reside em mim. Esse é que precisa de um olhar. Tá? Bom, quem é que disse essa frase? Conhece-te a ti mesmo. Essa frase é atribuída a Sócrates. Particularmente considero o maior filósofo de todos os tempos. Kardec também ensina-nos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que Sócrates e Platão, seu maior discípulo, podem ser considerados precursores do cristianismo e, portanto, do Espiritismo, porque o Espiritismo tenta reviver a mensagem do Mestre na sua essência, em espírito e verdade, na sua pureza, na sua clareza. Então, essa frase foi atribuída a Sócrates. O que ele ensinava ao seu tempo? Ele dizia que nós devemos nos ocupar menos com as coisas. Que coisas? As coisas do mundo. Riqueza, poder, fama, beleza, juventude, que é o que mais a gente se preocupa no nosso mundo. E passarmos a nos ocupar mais com os valores morais que devem pautar a nossa vida. Não à toa, Kardec escolheu Sócrates como precursor de Jesus, precursor do cristianismo e do espiritismo. E realmente, tudo o que Sócrates fazia era buscar, nas conversas que tinha com os seus discípulos, que eram na sua imensa maioria jovens, e por isso ele foi condenado, em Atenas na época, 5 séculos antes de Jesus, mas foi um espírito de escola, um espírito que desceu em missão para preparar o terreno, já que os grandes pensadores, muitos fariseus, inclusive, do tempo de Jesus, iam estudar na Grécia, e bebiam dos ensinamentos de Sócrates, que perduraram por séculos, como nós sabemos. O que Sócrates fazia? Ele se valia de um método que ele nomeava de maiêutica. Por quê? Porque do grego, maiêutica vem maieutike, que significa
arte de partejar. De onde ele tirou isso? A mãe de Sócrates era parteira. E ele cresceu, muitas vezes tinha que acompanhar a mãe até os lares para poder... não tinha como ficar, a mãe levava junto. E ele via os partos, né? Presenciava. Ele usou o mesmo termo para desenvolver esse método. Por quê? Porque ele acreditava que nós já trazemos o conhecimento da verdade, da realidade, que está oculto em nós, precisando dos estímulos para que venham à tona, para que nós possamos intuir essa realidade. Então, o que ele fazia era exatamente isso. Ele buscava, com questões, despertar nos seus discípulos respostas que os levassem a reflexões profundas, autoconhecimento, olhar para dentro de si e trazer à luz o que fosse possível trazer, né? Então, a arte de partejar o conhecimento que estava já em estado latente no indivíduo. Então, com esse método, aqueles que vinham, Sócrates, por que tal coisa? Ele não se limitava a responder, ele devolvia outros questionamentos. Interessante que Jesus, em muitos momentos, usou a mesma técnica. Quando muitas pessoas vinham fazer alguma pergunta relativa aos seus ensinamentos, em muitos casos ele devolvia outra questão. Lembremos lá do diálogo com Nicodemos, por exemplo, né? Um diálogo maravilhoso, onde Jesus deixa claro a lei de reencarnação. Ele vai lançando questionamentos para Nicodemos, e Nicodemos vai começando a perceber que, puxa, então é isso, nunca tinha parado para pensar nessas questões, né? Então, um método que certamente funcionou e deixou para a posteridade grandes ensinamentos, grandes revelações. Bom, 25 séculos se passaram desde então, né? E o que a gente presencia hoje é que, com o desenvolvimento na área da psicologia, a contribuição do espiritismo desde meados do século XIX, as duas coisas juntas nos convidam para esse olhar sobre si mesmo. Todo o espiritismo é uma doutrina transformadora. O espiritismo quer romper essa visão míope que nós temos da sintonia com a espiritualidade, com aquilo que nos transcende, para só nos beneficiarmos. Isso é uma interpretação salvacionista. É um viés que serviu durante muito tempo, mas não serve mais, né? Nós estamos numa época que nós precisamos transformação. Então, no Espiritismo, nós vamos encontrar meios para que essa transformação se faça. Jesus já tinha deixado o roteiro, mas nós fomos esquecendo ao longo do tempo, porque fomos treinados a buscar nos templos religiosos a salvação, através da prece, dos cultos. Esquecemos da nossa origem espiritual. Então, o Espiritismo vem depois à tona para lembrar-nos quem somos. Filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança do Criador. Somos espíritos. Portanto, é esse olhar para o ser espiritual que nós somos, que está nos faltando na realidade, desde sempre, né? Se a gente for pensar nisso. Então, como a gente faz esse olhar sobre si mesmo? Em 3 condições que se encadeiam: o autoconhecimento, a autorreflexão e a autoconscientização. Então, primeiro me conheço, reflito sobre o que eu encontrei, e depois eu me disponho, com a conscientização do que me falta, eu me disponho à transformação. Então, são 3 etapas que não estão desvinculadas, elas acontecem juntas. É um processo que se inicia com esse autoconhecimento, tá certo? Mas nós sabemos que tem o entrave do materialismo. O materialismo ganhou um espaço tão grande na vida da humanidade terrena, que a gente parece que está cada vez mais distante do Cristo. Interessante disso tudo é que nunca houve tantas religiões cristãs no mundo como na atualidade.
um número imenso de religiões cristãs, mas nunca tivemos um número tão grande de indivíduos distantes do Cristo. Quando Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele não estava dizendo que ele vinha aqui pegar na nossa mão e levar a gente para onde a gente tinha que ir. Ele estava querendo dizer que ele deixou um roteiro de vida. É o caminho. É isso que nós temos que trilhar. Então a gente pensa em Jesus apenas como aquele que vai nos salvar dos nossos erros. De que modo? Será que ainda hoje nós conseguimos acreditar que Jesus se deixou martirizar na cruz para nos salvar dos nossos pecados, que são nossos, erros que são nossos, que nós continuamos cometendo, mesmo depois que ele desencarnou na cruz daquela forma horrenda? Será que a gente ainda acha que se nós continuarmos fazendo as bobagens que a gente faz, basta orar? Basta pedir perdão a Deus? Deus sempre vai nos perdoar, sempre. Jamais o Pai nos nega o perdão. Porém, Ele vai nos dar os meios de retificarmos aquilo que fizemos, né? Então pode ser através do sofrimento, pode ser através do trabalho. Quem escolhe? Deus? Eu escolho. Eu escolho. Se eu sou acomodado, não quero saber de nada, só mesmo o sofrimento para moldar o meu caráter. Agora, se eu sou um indivíduo ativo, espiritualmente ativo, eu quero me conscientizar, eu quero me conhecer, eu quero saber quem sou, justamente para me melhorar, as possibilidades são infinitas, de trabalho no bem, de ação no bem, né, na vida. Abre-se um leque de opções para quem se dispõe a elas, né? Então o materialismo tem atrapalhado muito, porque por conta do materialismo que cresceu no mundo todo, nas nossas instituições, né, todas elas, a gente vai ter uma dificuldade imensa para fazer essa autoanálise. Haveremos de ter. Primeira, a gente vai enumerar aí algumas condições que o materialismo acabou instalando no nosso comportamento, e a gente acolheu e faz numa boa, né? A primeira deles aí é a inconsciência dessa condição espiritual. E aí eu abro um parênteses. É muito comum, nós estamos numa casa espírita, então é normal a gente citar exemplos do que acontece na casa espírita. É muito normal em reuniões mediúnicas, eu dirijo uma reunião mediúnica, irmãos nossos que comparecem numa total condição de descrença da realidade espiritual, da sua condição espiritual. E normalmente eu pergunto a esses irmãos, você não tinha religião? Aí, nesse momento, normalmente eles se calam um pouco, em seguida eles dizem, tinha, mas, sei lá, eu ia porque todo mundo diz que tem que ter uma religião, né? Aí eu pergunto, mas, segundo a sua religião, o que você pensa que é a morte? A morte é você ir para o buraco lá e lá acaba tudo. Eu falo, não. Essa religião que você está dizendo que era a sua religião não ensina isso. Nenhuma religião cristã diz que você vai para o buraco e acaba tudo. Não existe isso. Então, para nós vermos, existem muitas religiões, mas nós estamos distanciados da mensagem do Cristo, porque todas as parábolas do Cristo nos alertam para a continuidade da vida, as consequências do nosso comportamento na realidade espiritual, né? Então, a gente permanece, infelizmente, ainda hoje, inconscientes dessa nossa condição espiritual. A gente olha no espelho e pensa que aquele corpo que a gente está vendo somos nós. Nós somos o espírito que habita nesse corpo. Não esse corpo. Esse corpo é um instrumento, é uma veste, né? Então, dado a isso, essa dificuldade de nos vermos como um ser espiritual que nós somos, temporariamente encarnados, né, para aprendizado, é que a humanidade, de um modo geral, aí eu digo nós, porque eu estou me referindo à humanidade, tá? Como um todo. Então, o que acontece com a gente? Acabamos
cedendo aos convites da sensualidade. Sensualidade, gente, não é só atender aos apetites sexuais. Sensualidade é atender aos apetites sensoriais, todos eles, tá? Então, claro, se você se vê como um corpo, você quer estímulo para esse corpo. Todo tipo de estímulo, né? É o que eu acho que vai me dar felicidade, alegria nessa vida. Então, é comida, né? É prática sexual desregrada, uso de drogas lícitas, ilícitas. Então, o indivíduo vai aos poucos cedendo aos convites sensoriais, porque como é bom, não é? Isso é bom, então vou fazer de novo. Ele não para pensar nas consequências das escolhas que ele está fazendo, porque ele não se vê como um espírito imortal, se vê como corpo. Então tá bom? Está trazendo prazer? Então vamos embora, vou continuar, né? Essa é uma das consequências. Outra consequência que a gente vê muito, o consumismo voraz, né? O que significa consumismo voraz? A gente busca no ter o ser que a gente não se vê, né? A realização que a gente não encontra porque não sabe qual o caminho. Então, eu preciso estar sempre trocando de carro, preciso trocar de casa, a roupa tem que ser a mais bonita, tem que ser a mais cara, o sapato, a escola tem que ser a mais cara. Então a gente consome uns aos outros de formas variadas, né? Explorando através do trabalho ou sexualmente. Então há muitas formas de consumismo na atualidade. E isso tem aumentado absurdamente. Absurdamente. Né? A gente substituir o ter pelo ser. Desculpa, o ser pelo ter. Outra consequência do crescimento do materialismo é a competição, que nós sabemos que é muito grande no nosso mundo, né? Competição social, profissional, política. Competição. Todo mundo quer status, todo mundo quer estar com a palavra final, a verdade, a sabedoria, né? O conhecimento, não importa em que área seja, isso virou sinônimo de realização. E não é. Porque há indivíduos que passam uma existência inteira em posições de status social, profissional, político, e são extremamente infelizes. Então, significa que esse não é o caminho, né? Mas existe, nós sabemos disso, cresce assustadoramente, a questão das mídias de interação social, né? Que estimulam a substituição da realidade pela aparência. E aí o indivíduo acha que ele tem que estar sempre postando, ainda que seja fictícia, condições da sua vida pessoal, se expondo à visão, à análise dos outros, para que os outros aplaudam. E digam, como você é lindo, como você é rico, ou como você viaja, como você acerta na vida. A preocupação excessiva com a opinião dos outros. Há passagens no Evangelho de Jesus que nos alerta para isso. Que nós precisamos nos preocupar com o que Deus pensa de nós. Porque quando a gente se preocupa com o que os outros pensam de nós, não vai ter recompensa nenhuma na realidade espiritual. Por mais que você se dedique, que você se esforce, diz lá Jesus que quando você tem esse comportamento, você vai chegar na realidade espiritual, às vezes achando que alguém vai aplaudir e dizer, uau, né? E aí o indivíduo vai ver que não. Vão dizer assim para ele, não, você já teve o que você queria. Você não queria reconhecimento, aplauso dos outros? Não está bom? Né? Então, o que realmente conta é o que nós fazemos de útil para nós, para os outros. É o que nós fazemos de útil. Não são as aparências como nos estimulam as mídias sociais, de interação social. Outra consequência é que, devido a essa automação na comunicação, né? Você manda mensagem, é tudo automático, conversa tudo. Eu ainda sou do tempo em que a gente tinha que pedir uma ligação
para telefonista para fazer um interurbano, né? E você tinha que pagar no final, porque você tinha que... Ou você tinha que pôr na conta, né? Depois ela mandava na conta, mas se você estava na rua, você tinha que ter ou um cartão, ou você tinha que ir na telefônica, pedir a ligação, né? Não é assim, Isa? Né, Anésio? E era uma dificuldade danada. Mas a gente fazia a comunicação com propósito. Hoje se perdeu isso, está tão fácil a comunicação que se comunica tudo a todo tempo, sem propósito, dificilmente tem propósito, né? Só que a facilidade de comunicação, segundo alguns especialistas, tem produzido uma frieza no coração das pessoas. As pessoas perderam muito de solidariedade, de fraternidade, de caridade, né? Aquele olhar para o outro, porque você nem vê o outro. Às vezes você está comunicando com uma pessoa, a pessoa está lá no outro estado, está na pior. Nunca teve pior na vida. Às vezes é um parente, um amigo, né? Então não tem o olho no olho, o ombro para o outro. E nós vamos ficando frios. Na atualidade, isso foi agravado pela pandemia, que se prolongou por mais de 2 anos, e a gente acabou acostumando com isso, com essa condição. E hoje tem muita gente incomodado porque tem outros que estão desempregados, estão na rua, estão passando fome. Incomoda. Incomoda. Ao invés do indivíduo pensar, puxa, que ponto chegamos? O que precisamos fazer para minimizar a dor alheia, a desgraça alheia? O que será que eu posso fazer na minha vida para minimizar isso? Será que eu não posso fazer alguma coisa? As pessoas repudiam. Então, para a gente ver que é algo que nós vamos ter que parar para pensar em algum momento. Nós estamos vivendo a época do resfriamento do amor. Bom, diante disso tudo que eu comentei até aqui, quais são as consequências dessas atitudes em confronto com as leis universais? O que nós podemos esperar desse comportamento? Bom, o que eu vou dizer daí para frente, nós vamos encontrar, é um resumo, é um apanhado, tá? Não é ipsilíteres, eu não estou transcrevendo nada, mas facilmente vocês encontram nas obras de Joana de Ângeles, tá? Então, as obras dela o tempo todo falam dessas coisas, tá? Mas vamos lá, a gente procurou compactar para nós refletirmos juntos. Todas essas atitudes são atitudes desequilibradas, quer a gente goste ou não, aceite ou não, são atitudes desequilibradas, porque nós estamos na contramão da proposta divina. A proposta divina não é nada disso. Vejam bem, não estou dizendo aqui que nós não devemos ter internet, não devemos conversar, não é nada disso, pelo amor de Deus. Nós temos que evoluir, temos que ter tecnologia, progresso. A gente está falando de condições morais, emocionais, tá? Essas atitudes desequilibradas, as 5 que eu enumerei antes, provocam tensões no psiquismo do indivíduo. E ele passa a liberar conflitos que estão armazenados lá no seu inconsciente. Gente, o nosso inconsciente é o reservatório de todas as experiências que nós tivemos no passado. A memória do espírito reside no seu inconsciente. Fica lá guardadinho, vai emergindo conforme a nossa necessidade de aprendizado, de resgate. Está lá, é um acervo enorme, a gente já teve muitas vidas. Acontece que essas atitudes, esse comportamento maluco que a gente está tendo na atualidade, provoca tensões no psiquismo e conflitos que estão lá, traumas, frustrações do passado, relacionamentos ruins, que foram tóxicos para a gente. Isso, de alguma forma, está lá armazenado. Mas as emoções começam a brotar. E aí, a gente começa a ter, na atualidade, essa gama imensa de transtornos que nós temos visto. A variedade de transtornos que hoje a psicologia já lista, a psiquiatria também, para serem tratados.
porque a gente não dá conta de lidar com isso. As emoções destrambelham tudo. A gente fica perdido. Como se diz vulgarmente, fora da casinha. Bom, outra consequência, a insatisfação com a realidade material, porque se você joga tudo na vida material e pensa que ali está toda a sua realização, nas coisas do mundo, é claro que a gente vai sofrer frustração. Não tem lugar profissional de realização para todo mundo, não tem riqueza para todo mundo, né? Não é todo mundo que vai ter a casa dos sonhos, não é todo mundo que vai ter sempre o carro do ano, não é? Então, aí começa a gerar frustrações. Como que a gente compensa isso? Nas extravagâncias sensoriais. Consumo abusivo de alcoólicos, uso de entorpecentes ou medicamentos que alteram o psiquismo, né? Para tentar relaxar, para tentar desligar um pouco da realidade que está difícil. Promiscuidade sexual, a variedade de parceiros, né? E, claro, eu poderia listar muito mais coisas, mas essas 3 são as que mais chamam a atenção na atualidade, na nossa realidade atual. Essas condições, nós sabemos, elas podem ser agravadas por processos obsessivos, por ideações suicidas. O número de suicídios no mundo tem aumentado assustadoramente, né? Já bateu na casa de 1 milhão e já está passando. Então, pessoas que não dão conta do mundo aí fora, desistem de viver, porque não sabem que não podem matar-se, porque não adianta matar o corpo, ele é imortal. Se soubessem, se tivessem essa certeza, jamais tirariam a própria vida, buscariam ajuda. E se tivesse em torno dessas pessoas outros com o olhar do amor, da atenção, perceberia que eles não estariam bem e procurariam estender a mão. Mas o resfriamento do coração, né? A facilidade de comunicação, ninguém fica nem sabendo o que o outro está sentindo. Tá tudo bem aí? Tá, levando. Então, as obsessões também, nós sabemos, elas ocorrem por sintonia, porque os nossos cobradores do passado, eu brinco dizendo os nossos cobradores do passado, mas não só, às vezes é sintonia por afinidade com o nosso comportamento, tá? Principalmente no caso da dependência química, mas eu falo os cobradores do passado, né? Aqueles irmãos que nós prejudicamos, que não nos perdoaram, veem no nosso comportamento atual um campo farto para eles atuarem, agirem no nosso psiquismo, né? Então, é uma situação delicada, que merece todo cuidado, né? São situações, as obsessões, as ideações suicidas, que precisam de 3 abordagens: a psicológica, a medicamentosa e a espiritual. Então, quando a gente perceber que alguém está numa condição assim, vamos aproximar, vamos tentar auxiliar, orientando, encaminhando a pessoa, né? Não deixar combinar com as vias de fato. A questão também da sensação de tédio, de vazio existencial, porque parece que nada preenche. Por mais que você luta, por mais que você trabalha, por mais que você faça, parece que nada preenche. O que a gente pode fazer então? O que nós podemos fazer diante de tudo isso? Isso tudo é a nossa realidade. Ah, mas eu não queria estar aqui agora, eu queria estar... Não tem como. Você escolheu encarnar agora aqui. Ninguém está aqui por acaso. Nós escolhemos estar encarnados nesse momento no planeta. E todos nós, por mais simples que sejamos, aí não entra estudo, não entra nenhuma categoria socioeconômica, nada disso é levado em conta. O que é levado em conta é a minha proposta, quando eu reencarno, o que é que eu pretendo? O que eu quero fazer de bom? Porque os erros a gente vai cometendo pelo caminho, né?
Quando a gente vai encarnar, a gente traz uma proposta. Então, olhar para si, descobrir qual é a proposta que você tem para realização aqui, a nível pessoal e coletivo. Às vezes, são pequeninas missões, mas no Livro dos Espíritos nós aprendemos que todos trazemos missões. No mundo como o nosso, nós temos provas, temos expiações e temos missões. A gente acha que missão é do Chico Xavier, do Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá. Não, esses daí são o concurso, né, gente? Esses daí não dá nem para a gente se espelhar, porque nós estamos longe deles, né? Eu costumo dizer que esses indivíduos são como estrelas no céu, e eu sou aqui a estrelinha do mar rolando na areia, né? Nas dificuldades da vida, olhando para cima. Um dia eu vou ser aquela estrela lá. Mas, o que é que a gente pode fazer dentro das nossas limitações? Conhecer a si mesmo, né? Primeiro de tudo, reconhecer-se como espírito. Eu sou um espírito. Se você tem dificuldade, diga isso para si mesmo todos os dias. Olha no espelho, a hora que levanta de manhã, olha para mim. Estou vendo um espírito. Eu estou encarnado, portanto, tenho que fazer aqui, né? Não estou aqui só para diversão. Então, esse reconhecimento é muito importante, porque nós sabemos que a vida de encarnado, ela é transitória. Então, a nossa existência como um todo, ela se faz em ciclos, né? Ora você está encarnado, ora você está desencarnado, são ciclos. Então, agora estou encarnado, então tenho que pensar o que é que eu tenho que fazer. Nós vamos encontrar muitas dicas em O Livro dos Espíritos, na questão 919A, que vem na sequência daquela primeira questão que eu pus aqui na exposição para vocês. Então, na questão 919A, eu peguei emprestado algumas sugestões, resumidamente, para a gente pensar aqui. Como é que eu faço essa análise? Sugestão é de Santo Agostinho, que, como todos sabemos, foi alguém que começou a vida como um boêmio. Era um cara, um bom vivant, né? Estava nem aí com nada. Aí, a mãe, que depois foi canonizada santa pela igreja, Mônica, ela começou a aparecer para ele, dar um monte de sugestões. Ele disse: espera aí, se você continuar desse jeito, meu filho, nem Deus vai dar jeito na tua vida. E começou a dar conselhos para ele, né? E aí ele escreveu as obras belíssimas dele. Então, foi um indivíduo que deu um salto evolutivo numa mesma encarnação, tipo Paulo de Tarso, tipo Maria Madalena, indivíduos que dão um salto evolutivo, porque entendem qual é o caminho. Eles refletem, entendem e praticam. Aí é o momento do salto evolutivo. Joana de Ângeles fala nas suas obras que há esse momento para todos nós, não importa quanto demore, mas há uma encarnação em que a gente percebe que tem que fazer alguma coisa, tem que parar com aquele comportamento, tem que mudar. Ela diz que nesse momento a gente faz uma curva e nunca mais nós voltamos naquele caminho, nunca mais. A gente faz uma curva e continua naquela nova trajetória e nunca mais a gente volta para trás. É a conscientização que bate. Se não bater a conscientização, pode ouvir o que for, pode ler o Evangelho, pode estudar obras e obras espíritas. Se não bater a conscientização, nada muda. Então, sugestão, passar em revista o que vem fazendo nos últimos tempos. Ele fazia isso diariamente antes de dormir. Ele, quando ia fazer suas preces para dormir, ele refletia sobre o dia. Podemos fazer isso pelo menos uma vez por semana. Passar em revista os últimos dias, né? Perguntar para si mesmo: será que eu deixei de cumprir com algum compromisso, algum dever com alguém? Será que eu realmente atendi a tudo que foi solicitado para mim? Esse é um questionamento importante. Outro, indagar qual a sua verdadeira intenção ao realizar determinada coisa. Quando tomar decisões importantes, antes de tomar a decisão, e pensa: por que eu estou tomando esse caminho? Só eu vou me beneficiar? Tem mais gente que pode se beneficiar? Se eu me beneficiar, outros vão ser prejudicados?
Então, são reflexões extremamente importantes no momento das decisões importantes. Tá? Outra coisa, se você fez alguma coisa que censuraria nos outros. Ah, lá, tá vendo? Aquele lá fez isso. Mas lá na sua vidinha você faz a mesma coisa, mas não tem ninguém para ver, né? Então, será que eu faço alguma coisa que eu censuro nos outros? Será que eu sou maledicente? Sou extremamente ciumenta? Sou invejosa? Tenho inveja de alguém? Então, o que eu vejo nos outros que destacam, eu falo, nossa, mas que pessoa invejosa, faz até mal. Mas e eu? Será que eu tenho inveja de alguém? Né? Olha lá aquele fulano ciumento, faz isso, faz aquilo. Mas e eu? Como eu sou? Eu sou ciumento? Então, procurar observar aquilo que eu censuro nos outros, se eu não tenho em mim. Se praticou alguma ação que não tem coragem de assumir diante dos homens. Será que tem alguma coisa que eu sugeri, empurrei debaixo do tapete, porque eu falei, vixe, não dou conta não. Se de repente alguém descobrir, sabe-se Deus que vai ser de mim. Será que tem alguma coisa assim, que eu escondo as 7 chaves, porque eu não quero que ninguém saiba? Outra dica que ele dá, não negligencie a opinião daqueles que você sabe que não gostam de você. Porque, gente, convenhamos, até Jesus tinha um batalhão de gente que não gostava dele. Que dirá nós, né? Então, é claro que sempre tem um ou outro que a gente percebe, que olha meio assim, que fala, responde meio, né? Você fala, meu Deus, né? Não vai com a minha cara. Normal, fazer o quê? Né? Faz parte da vida. Divaldo Franco diz assim, não importa se os outros não gostam de você, o importante é você não desgostar dos outros, né? O importante é o que você sente, agora o que os outros sentem, eles que vão lidar com aquilo. Então, não negligenciar a opinião daqueles que não pensam como a gente, que a gente acha que não gosta da gente. Por quê? Porque as pessoas que gostam e que pensam como a gente, gostam da gente, elas tendem a te elogiar, te dar maior força, te impulsionar, te aplaudir. Os que não gostam da gente, não, vai sempre ressaltar um defeito, né? Então, se a gente prestar atenção, muita coisa boa pode sair dali como estímulo à nossa melhora. É isso que ele quer dizer aí. Deus coloca ao nosso lado esses indivíduos que é justamente para que a gente tenha franqueza de opinião com relação ao nosso comportamento e a gente tenha parâmetros também para melhorar aquilo que incomoda nos outros, né? Nessa outra, na continuidade ele põe, não há como nos furtarmos de agir de acordo com aquilo que somos. Vamos lembrar Jesus? De uma árvore boa não sai mau fruto, de uma árvore má não sai bom fruto. Então, qual o resultado das minhas ações? Se eu for humilde e analisar, né, o resultado das minhas ações, eu tenho bons parâmetros. Está incomodando pessoas? Está levando sofrimento? Está na hora de mudar, né? Então, que árvore que nós somos, né? O que eu pensaria se eu visse outra pessoa fazendo o que eu faço? Me transportar de certo modo para o lugar do outro, como se tivesse uma outra pessoa olhando o que eu faço. O que será que eu pensaria se eu fosse outra pessoa vendo o que eu faço? Olha como foi profunda a reflexão do Santo Agostinho. O próximo passo é renunciar a tudo aquilo que nos mantém atrelados somente à satisfação sensorial dos sentidos físicos. Não se apegar tanto a isso. É gostoso comer uma comida boa, né? Reunião de família, tudo isso é muito saudável. Mas tudo que cai na rotina em excesso traz prejuízo para a nossa saúde mental e física, né? Então, procurar consciente, feita essa análise, analisei, detectei. O que eu detectei em mim com essa análise? Então, eu vou, primeiro passo, procurar me desatrelar dos excessos relativos aos prazeres do mundo, à matéria. Seguir adiante, vigilante e perseverante. No Espiritismo, ninguém vai querer que vocês virem santo, né? Eles não querem que a gente seja santo,
mas que nós sejamos equilibrados, moderados nas nossas escolhas, né? É isso. Amar-se. Essa é a questão. Vamos lembrar que Jesus resumiu toda a doutrina que ele ensinou e tudo que tinha vindo antes dele, no Antigo Testamento, em 2 leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Gente, ao próximo como a si mesmo. Como você se ama. Difícil as pessoas entenderem isso. Amar ao próximo como a si mesmo não é só fazer o bem ao outro. Amar ao próximo como a si mesmo, ama o outro como você se ama. Afinal, você se ama? Já parou para pensar se você se ama? Porque quem se ama quer o bem para si mesmo. Quer o melhor para si mesmo, né? E quando a gente quer o melhor para nós, quando a gente se ama, esse amor, ele esplende, ele expande, ele se estende ao outro. Foi isso que Jesus quis dizer: amar o outro como a si mesmo, do jeito que você se ama. É um processo, né? Mas atenção, essa é uma ressalva que eu gosto de fazer. Autoconhecimento não é autojulgamento. Ai, nossa, eu fiz aquilo errado. Ai, meu Deus do céu, e agora? Nossa, eu sou a pior pessoa do mundo. Espera aí, qual era o seu entendimento quando você fez aquilo? Agora, você já tem um entendimento melhor? Então, primeira coisa, nunca mais repita o que você fez, se você detectou que é ruim. Em segundo lugar, conserta. Sempre é tempo de consertar o erro, né? Então, autoconhecimento não é autojulgamento, porque o autojulgamento traz o quê? Autopunição, né? Você reflete sobre o erro, ao invés de dizer, vou corrigir, não vou repetir o erro, começa a se punir. Então, o remorso, ele é corrosivo, diz a Joana de Ângeles. É corrosivo para a alma, acarreta doenças, né? Inclusive o câncer. É uma das causas espirituais. Então, nunca a gente pensar que não tem solução, que não dá jeito, nossa, que coisa horrorosa. Sempre há solução para tudo. Se eu puder começar hoje a consertar meu erro, melhor para mim. As próximas encarnações já estou livre. Senão, vou ter que deixar para a próxima encarnação. Então, é do meu interesse, porque eu me amo, eu vou começar a corrigir aquilo que... Agora eu estou com outro entendimento, agora estou sabendo o que eu tenho que fazer. Antes eu não pensava sobre isso. Perdoar-se, né? Com a autorreflexão, perdoar-se e não se autopunir. Autoconscientização não é automutilação moral. Não é uma coisa que você vai falar assim, nossa, descobri que eu sou muito ciumenta. A partir de amanhã, não vou ser mais. Não vai funcionar. Não é assim, não adianta, né? É um exercício, é um treino. Tudo que se diz a parte moral é um treino. Você começa pequenininho, vai crescendo, começa nas pequenas coisas, depois vai, né, ampliando. É um exercício que requer perseverança e requer também a ação da boa vontade. Vou acionar a boa vontade para me melhorar. E vou perseverar nessa boa vontade. Só boa vontade não muda a gente, tá? A ressalva que a Joana de Ângeles faz é que a luta com a nossa sombra interior é uma das mais difíceis batalhas que a gente vai travar em busca dessa autoconscientização. Porque a gente tende a não querer mexer, né, naquele lixo que está guardado dentro da gente. A gente não quer mexer naquilo. A gente não quer pensar naquilo. Porque se pensar, vai ter que mudar. E às vezes a gente está com preguiça moral, né? Que preguiça pensar em mudar, vou deixar para outra encarnação. E aí, a gente está retardando não só a evolução, mas a oportunidade de ser feliz. Quantas vezes, quando a gente inicia a correção de algum problema, ou de algum relacionamento difícil, ou de uma condição interior, uma imperfeição, a gente se surpreende. Muitas vezes os resultados são tão positivos, a gente se sente tão melhor, né, que vale a pena nós investirmos nisso. É uma batalha contra essa sombra que a gente carrega, né? Está lá, dentro de nós.
que a gente faz para isso? Nós temos que substituir os velhos condicionamentos que nós fomos adquirindo ao longo de muitas encarnações, e agora com mais entendimento, com mais sabedoria, nós vamos criando novos condicionamentos. Aí sim. Então não é da noite para o dia. Como é que a gente cria um condicionamento novo? Você adota uma nova postura, uma nova atitude e persevera nela. No começo você vai ter que pensar para insistir. Você vai ter que pensar, não é automático. Automático são os condicionamentos antigos. Os vícios morais que a gente carrega, isso vem automático. Mas o novo condicionamento é disciplina. A gente fala, não quero mais isso. Não quero pensar desse jeito. Então, é um novo condicionamento. Com o passar do tempo, aquilo vira natural em você. Porque você persistiu. Você substituiu um condicionamento antigo por um novo, melhor, mais eficiente para você, que te trará muito mais condição de felicidade. Vamos lembrar Paulo de Tarso? Lá na sua epístola aos Romanos, o que ele falava? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Como é profundo isso, é lindo demais. Paulo, há 2000 anos atrás, já nos alertava para essa questão dos condicionamentos que a gente traz. Como que é difícil se libertar deles. De repente você se pega repetindo comportamento, você não quer mais aquilo, você fala, puxa, isso eu não quero mais ser assim. Mas quando você vê, você está fazendo. Então, a disciplina, a vigilância de que falava Jesus, né? Então ele fala, ora, se ainda predomina isso, se eu ainda faço o que eu não quero fazer, né? É o pecado que habita em mim. Pecado é uma palavra cuja origem significa, da época das flechas, né? É o desvio do alvo, né? Então, pecado é isso, é quando você desvia do alvo. Qual é seu alvo? O roteiro que Deus nos dá através de suas leis, né? Então, com esse entendimento, pecado, tá? Então, o pecado que habita em mim, quer dizer, as minhas imperfeições, os desvios que eu ainda cometo das leis de Deus, é isso que me faz fazer o que eu não quero. Não sou eu mais, porque eu quero não fazer, mas eu faço. Percebem? Inteligente como ele era, ele já tinha tido essa sacada lá atrás, 2000 anos. Como nós fazemos isso? Educando a mente, disciplinando a vontade, como nós comentamos. São passos importantes para extirpar as causas morais das aflições, né? Infundindo no homem responsabilidades novas que lhe propiciarão um futuro melhor. Então, educar a mente com novos conhecimentos, novas orientações. A doutrina espírita tem material farto para isso. E depois disponibilizar a vontade a nosso favor, para conquistas que realmente interessam, para os tesouros da alma, que as traças não roem, os ladrões não roubam. E são os tesouros que nós vamos levar conosco para a realidade espiritual. Então, todo empenho é válido para a aquisição desses tesouros imorredouros da alma, né? Para terminar, agora aí eu transcrevi esse parágrafo do livro da Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior, que diz assim: não se creia, porém, que nessa fase de libertação pessoal cesse o processo de busca. Não significa que você, atingindo a meta que você quer dessa encarnação, acabou. E já sou perfeito, imagina. Quanto maior for a capacidade de entendimento e de desapego do ser, mais amplas perspectivas de conquista se lhe desenham atraentes. Olha aí a beleza da evolução. Quer dizer, quanto mais a gente vai se conscientizando do que tem que fazer, mais perspectivas se abrem, mais metas a atingir, preenchendo-lhe os espaços dominados e abertos a novas realizações. Então, minha gente, disso tudo que nós falamos, conservemos em nós o otimismo. A doutrina de Jesus é uma doutrina de iluminação. O Espiritismo vem nos lembrar disso.
é para nos iluminarmos, para nos enchermos de luz. É um processo difícil, porque ele é transformador e requer esforços, mas é compensador, porque todo aquele que se empenha na sua transformação já recolhe nessa encarnação mesmo os resultados positivos, nas relações que trava, no seu comportamento frente ao mundo, na sua profissão. É toda uma mudança de paradigmas que ocorrem no interior do indivíduo, extremamente benéficos para a sua realização interior. Então, nosso objetivo de hoje, enumerando tudo isso, é para que a gente reflita, busque essa transformação, sabendo que, agindo dessa forma, está se amando. E se amando, vai encontrar o roteiro para ser feliz. Tá certo? Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça agora e sempre. Obrigada, viu?